terceira vez para me ouvir pregar hoje. Glória a Deus. Vamos lá? Salmo 73. A palavra de Deus diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Os meus pés quase que se desviaram. Só até aqui. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, fale conosco nesta noite, pela palavra, pelo Espírito Santo, que nosso coração esteja pronto, sedento para ouvir tua voz. Venha nos abençoar, venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, queridas. Salmo 73, não faz muito tempo que eu preguei. Alguns domingos atrás eu ministrei essa palavra. E desde então, Deus fez nascer um desejo no meu coração de ministrar aqui nesta noite, novamente, essa palavra. Asaf, ele reconhece duas coisas muito difíceis de se reconhecer. E eu, particularmente, eu estou na presença de Deus há muitos anos. Me converti em 93, me batizei em 94 e sempre fazendo a obra. Desde sempre envolvido com o louvor da igreja, tocando. Fui consagrado diácono e pastor e por aí foi. Eu nunca vi pessoas dizendo: eu estou quase desviado. Ele reconhece duas coisas. Primeiro, eu tive inveja. Eu não lembro de alguém que chegou em mim e falou assim: eu estou com inveja. Geralmente nós falamos: aquela pessoa tem inveja de mim, ou achamos que tem inveja. Tem gente que tem uma síndrome que acha que todo mundo tem inveja dela. Ninguém tem inveja dela, mas ela acha que as pessoas têm inveja dela. Chega a dar pena, né? Asaf fala: eu estive com inveja. Eu olhei para o ímpio, eu vi a prosperidade do ímpio. Eu admito, eu tive inveja. O carro dele, a casa dele, as coisas dele, o emprego dele, as roupas dele, o casamento dele, inveja. Ele reconhece. E a segunda coisa que ele reconhece, também não lembro de ter ouvido alguém dizer em todos esses anos: eu quase me desviei. Estou quase desviado. Geralmente a pessoa que está quase desviada, ela não acha que está quase desviada. Esse é o problema. Geralmente a pessoa percebe que desviou quando ela está muito longe de Deus. Mas quando ela está quase longe de Deus, ela não percebe. E na verdade não existe um quase longe de Deus. Existe o longe de Deus e existe o perto de Deus. Asaf não estava perto de Deus, ele estava longe de Deus. E o interessante do texto é que quando ele fala que ele estava quase desviado, eu tenho algumas constatações. Se ele tivesse dito: eu estou desviado, é que ele estava no mundo. E Asaf não fala: eu estava desviado, eu fui desviado. Não fala isso. Mas ele dá a impressão que ele estava no templo, ou melhor, no santuário. E ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele estava lá. É o famoso em cima do muro. E nós sabemos que não existe em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. O em cima do muro é não estar com Deus. Só existe um lugar que você está com Deus, é na presença dele. O quase não serve. Mas a impressão que dá, pelas palavras de Asaf, é que ele estava quase fora. Ele estava longe. Ele já não sentia mais o que ele tinha sentido antes. Ele já não sentia mais o prazer que ele tinha antes. Ele estava com seu coração dividido. E a minha palavra de hoje, a minha reflexão de hoje, ela tem justamente esse sentido. O afastamento de Deus, ele não ocorre de repente. Ele ocorre de forma gradativa.
Ninguém simplesmente some. A pessoa não esfria de uma hora para outra. É um processo de esfriamento. O afastamento ele vai acontecendo assim. É igual um casal. Um casal que entra em processo de divórcio. E geralmente esse casal, ele não divorcia, ele vai se divorciando. Vai perdendo interesse, vai perdendo o amor, vai perdendo o diálogo, vai perdendo, até que não existe mais. O esfriamento, o desviamento da presença de Deus, ele vai acontecendo. E da mesma forma que o relacionamento, ele vai acontecendo através do desinteresse. Através do desinteresse. Vai perder interesse. Na presença de Deus é a mesma coisa. A pessoa que está em processo, ela começa a perder interesse nas coisas de Deus. As coisas de Deus já não tem mais o mesmo sabor que tinha antes. Não tem mais aquela veia que tinha antes. E a única pessoa que pode fazer esse diagnóstico sou eu mesmo. É um autodiagnóstico. Eu, como teu pastor, não posso chegar para você e falar assim: você está quase desviando. Você vai dizer assim: pastor, você está ficando louco. Mas o interessante é que quem está do lado de fora percebe que você não é mais o mesmo. Percebe que você está diferente. Percebe que você já não tem aquele mesmo sabor que tinha antes. A gente percebe numa reunião como essa. Quantos poderiam estar aqui? Alguns não podem estar aqui, mas alguns poderiam estar aqui. E simplesmente não vieram. E simplesmente não tiveram interesse de ver. Quem está entendendo, diga amém. Alguma coisa não está. Perdeu já o sentido, perdeu já o sabor, perdeu já a graça. Então a primeira coisa que eu quero destacar para vocês essa noite é que a pessoa, somente ela pode fazer esse autoexame. Eu posso hoje fazer esse exame. Eu posso, você pode fazer esse exame hoje. Será que eu estou fazendo como um dia eu já fiz? Será que hoje eu tenho o mesmo prazer que eu tinha antes de evangelizar, de falar, de louvar, de fazer, de estar aqui, de pregar, de fazer? Será que eu tenho o mesmo que antes? Você pode responder. Porque você sabe como você era antes e como você está hoje. A pessoa que está se desviando, ela tem uma característica que eu já percebi. A pessoa que está desviando é aquela pessoa que ela tem pseudos justificativos. Nem sei se esse termo existe, mas seria, ela arruma justificativa para estar longe, para não fazer mais. Quem está entendendo, diga amém. Ela arruma uma desculpa. A pessoa que quer separar, ainda que ela não tenha motivo, ela acha um motivo para separar. E ela põe na cabeça dela que aquele motivo é o suficiente para ela separar. Mas por que você vai separar? Porque a meia está aqui fora do lugar. Mas isso não é motivo. Não, mas eu não aceito. Então a pessoa que está se desviando da presença de Deus é aquela pessoa que usa como argumento. Ela justifica o seu afastamento, não fazer a obra. Ela justifica culpando um, culpando o outro, culpando o pastor, culpando o horário, culpando o ar-condicionado, culpando o som, culpando o microfone, culpando a porta, culpando a cantina, culpando o banheiro, culpando isso, culpando aquilo. Ela acha uma justificativa para dizer que não vai fazer mais. E se nós pararmos para pensar, não existe justificativa para nós pararmos, para nós soltarmos do arado, para nós deixarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quem concorda, diga amém. Não existe. Eu estou com dor de barriga, não importa. Eu estou com um problema na minha casa, isso não é justificativo. Eu estou desempregado, isso não é justificativo. Já fez a obra de Deus desempregado? Não é justificativa, você está desempregado.
Então a pessoa que está se desviando, ela acha culpa. Asaf tinha os argumentos dele. Eles não têm aperto, os ímpios não têm aperto, os ímpios estão bem, os ímpios não sei o quê. Como se chama isso? Justificativas. Nós achamos justificativas e nós achamos pseudos culpados, nós colocamos culpa. Uma grande característica de alguém que está desviando é que ela coloca culpa. A culpa é a minha esposa, a culpa é o meu esposo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu emprego, a culpa é da minha condição financeira, a culpa é da pessoa que está na liderança do ministério que eu faço parte, a culpa é do pastor, a culpa é porque não me ligaram, a culpa é porque não foram, a culpa é que não me visitaram. Nós sempre achamos um culpado para justificar a nossa ausência, o nosso deixar a obra. E as pessoas, elas estão fazendo pós-graduação em justificativas e em procurar culpados. Elas estão se pós-graduando nisso. Elas acham culpados. E quando não tem culpados, elas inventam culpados. Mas elas não assumem. Eu estou desviado. Ou eu estou desviado. Asaf, ele faz tudo isso. Ele busca culpados. Ele coloca justificativas. E o grande problema é que quando a pessoa começa a se desviar, o primeiro sintoma que dá nela é igual uma pessoa quando ela vai ter, como chama aquele negócio? Ela vai ter um infarto do coração. Do coração, claro, né? Ela vai ter um infarto. Ela começa a dar o quê? Diagnóstico, sintomas. É igual a pessoa que vai ter um derrame. É igual a pessoa que vai desmaiar. Eu sei, eu tenho experiência nisso. Eu sei que eu vou desmaiar. A pessoa, quando ela está desviando, ela começa a dar alguns diagnósticos. O primeiro diagnóstico que ela começa a dar é aqui, ó, na visão. Ela tira os olhos daqui e ela começa a olhar para os lados. Quem entendeu? Diga amém. Ela começa a olhar. Asaf tirou os olhos de Deus e começou a olhar para os ímpios. Pedro, quando ele estava afundando, por que ele afundou? Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a força das águas e para o vento. A pessoa que desvia é aquela pessoa que tira os olhos de Deus e ela começa a olhar para o homem. Se você tem olhado mais para o homem do que para Deus, eu tenho uma notícia para te dar: você está quase desviado. A partir do momento que você tira os olhos do alvo, tira os olhos do propósito, tira os olhos de Deus, você começa a afundar na sua caminhada ministerial, na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Deus. Asaf desviou, ou quase desviou, porque ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para os ímpios. Tirou os olhos daqui e começou a olhar para cá. Quando nós tiramos os olhos do alvo, os olhos do propósito, nós perdemos aquilo que nós chamamos do foco. E uma pessoa que perde o foco dentro da obra, ela perde o objetivo dela estar aqui. Por que você está aqui? Por que você foi ungido um dia? Porque Deus te tirou de lá e te levantou na obra dele. Ele te levantou porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Se você esquece esse objetivo, você desvia. Se você esquece do objetivo, você esqueceu da tua missão. E se eu esqueço da minha missão, eu me torno uma pessoa sem foco. Daí o pastor começa a querer ganhar dinheiro. Daí o pastor começa a querer fazer a igreja crescer para se autopromover. Ele esquece o alvo, ele esquece o propósito. A pessoa que está no altar, ela perde o alvo, ela perde o propósito. Ela não quer mais que o nome de Deus seja glorificado, ela quer que o nome dela seja glorificado. E se as pessoas não reconhecem, ela se frustra.
objetivo primeiro dela está aqui. Uma igreja, ou um povo, ou alguém que perde o foco, ele não quer mais que a glória seja de Deus, que o brilho seja para Deus. Ele quer que o nome dele seja exaltado e glorificado. E esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Perdeu o foco, eu começo a me deslumbrar com outras coisas. Asaf começou a olhar para a riqueza do ímpio e esqueceu que ele tinha o maior tesouro dentro dele, que era a presença de Deus. Amém, queridos? E a minha oração nessa noite, para que nós, obreiros da casa de Deus, não venhamos perder o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Asaf, ele quase se desvia, porque ele perdeu as medidas das coisas. Como assim? O espiritual perdeu o valor para ele. O espiritual perdeu o valor. E quando o espiritual perde o valor, é um baita de um diagnóstico que você está muito mal. Vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco que hoje, meia-noite. Teria mais pessoas que agora, sim ou não? Será? O espiritual perdeu o sentido. Vamos fazer uma vigília de oração. Vamos orar de joelhos das 10 à meia-noite. Só vem quem quer orar das 10 à meia-noite. Quantos nós teríamos aqui? Não sei. É incrível como 1 hora de oração e 1 hora no celular, elas são tão diferentes. Nós ficamos 1 hora no celular com facilidade. Não sei se você fica, talvez você não fica, mas eu, se deixar, eu fico mais que isso. Eu começo a assistir luta, o Marco gosta de assistir futebol, o Renato gosta de assistir negócio de carro. Você começa a assistir, você assiste 1, 2, 3. Tem gente que gosta de assistir série. Esses dias eu ouvi 2 amigos falando de série. E ele falou, eu passei o sábado inteiro assistindo série. Começaram a falar das séries de zumbi e tal. Eu faço a mínima ideia do que é isso, porque eu não assisto. Cada conta que assiste. Eu não faço a mínima ideia. Eles contando, mas com uma vibração, passou o sábado inteiro. O dia inteiro assistindo. Mas se for para nós orar, a gente não rola. Porque as coisas espirituais, elas não têm o mesmo peso que as coisas da carne. Asaf começou a olhar mais para o que era carnal do que para o que era espiritual. Enquanto nós, obreiros, valorizamos mais o carnal do que o espiritual, significa que nós não entendemos nada do que significa reino de Deus. Nós estamos muito longe daquilo que nós deveríamos ser. Quanto tempo nós gastamos com aquilo que é espiritual? Isso fala muito daquilo que nós priorizamos na nossa vida. Se eu dedico 10 horas para aquilo que é carnal e 10 minutos para aquilo que é espiritual, significa que isso daqui tem mais valor do que isso aqui. É lógico. E o grande problema é que nós temos dado pouco valor para aquilo que é espiritual. Um estudo bíblico, uma oração, uma vigília, um momento de estar no culto, não tem mais o mesmo valor do que uma festa, do que um churrasco, do que assistir televisão. Tem pessoas que não estão aqui, elas não estão no hospital, elas não perderam a mãe, que nem a nossa irmã Mara perdeu a mãe hoje, não enterraram a mãe, que nem a irmã Mara enterrou hoje. Elas estão no sofá, fazendo nada. Elas estão com o celular na mão. Se você procurar agora, elas estarão online. E elas poderiam estar aqui sendo edificadas por Deus. Porque essa palavra está nos edificando, amém, queridos? Quem concorda, diga amém. É isso. O espiritual hoje falou mais alto na tua vida. E glória a Deus por isso. É sinal que Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu vou